O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10:10. No regresso a Lagos, continuei na minha empresa e depois de 2 semanas, fui novamente para o mar. A rainha do mar deu-me o que ela chamou de sua primeira tarefa. Mandou-me que eu fosse para minha aldeia para matar o meu tio, um distinto e poderoso curandeiro, feiticeiro, que foi o responsável, de acordo com ela, pela morte dos meus pais. Eu fui por obediência, mas não tinha matado a ninguém antes. Eu não tive a coragem de matá-lo, mas destruí sua medicina e destruí tudo. Ele ficou sem nada. Como resultado deste ato, ele perdeu todos os seus clientes até a presente data. Mas a rainha do mar gostava de mim. Ela me enviara de volta para a mesma vila para matar as pessoas idosas. Segundo ela, ajudaram na matança de meus pais. Se esta era uma punição por ter desobedecido ou não, eu não soube. Obedeci e fui para a vila e lá matei de fato os idosos e enviei o sangue deles para a rainha do mar. Em consequência das circunstâncias misteriosas das mortes que causei às pessoas idosas na vila, foram consultar um adivinho, curandeiro, feiticeiro nativo poderoso. Este emitiu um relâmpago para investigar as mortes misteriosas. Infelizmente para este homem, eu encontrei este adivinho, curandeiro, feiticeiro nativo no espírito onde estava consultando aos espíritos, e advertiram-lhe para não revelar nada, se amasse a vida dele. Ele saiu e disse às pessoas idosas para irem para casa e implorar um de seus filhos a quem ofenderam e não mencionou o meu nome. O relâmpago que lhe havia emitido retornou e matou algumas pessoas e deixou tantas outras feridas no seio deles. Após este primeiro ato, os poderes em mim começaram a manifestar-se por si próprios. Eu poderia deformar uma menina se ela recusasse fazer uma amizade comigo, etc. Meu encontro com Satanás. Voltei mais tarde para Lagos. Um dia, uma menina cujo nome era Nina, veio ter comigo. Os pais dela eram do estado de Anambra. Era uma menina nova, muito bonita, mas vivia a maior parte do tempo no mar, isto é, no mundo subaquático do espírito. Era uma agente ardente da rainha do mar e muito má. Ela odeia os cristãos de tal modo que vai a todo vapor lutar contra o cristianismo. Eu encontrei-me com ela primeiramente durante a minha visita ao mar. Nina veio para dar-me um recado da rainha do mar. Saímos juntos e imediatamente alcançamos a sala de conferência. Quando cheguei lá ouvi que tínhamos uma conferência com o Lúcifer, o Satanás. Satanás, nesta reunião, deu-nos as seguintes instruções: combater severamente os que creem em Deus e não os descrentes, porque os descrentes já pertencem a ele. Quando ele disse isto, um de nós perguntou, por quê? Ele disse que a razão era porque Deus o expulsou do tal lugar, recusou a chamar o lugar de paraíso, e durante todo o encontro ele não mencionou o nome paraíso. No lugar de paraíso ele dizia, aquele lugar, por causa do orgulho. Ele, o Satanás, não quer que nenhum cristão vá para o céu. Disse-nos também que nós não devemos lutar contra os hipócritas, pois eles são como eu, disse o Satanás. Continuando seu discurso disse-nos, nós devemos somente combater os cristãos reais. O seu tempo estava próximo, consequentemente nós devemos lutar como nunca antes, e fazer tudo por tudo para que ninguém entre naquele lugar. No entanto, um de nós disse a ele, nós ouvimos que Deus enviou alguém para salvar a humanidade e resgatar todas as almas perdidas para Deus. Satanás então perguntou, quem é esse? Um de nós respondeu, Jesus, e para nossa grande surpresa, Lúcifer caiu de seu assento, e depois gritou para o homem que pronunciou o nome de Jesus, e advertiu que se ele amasse a vida dele, então que nunca mais mencionasse este nome nas reuniões. É verdade o que está escrito na Bíblia, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10, incluindo Satanás. Depois deste incidente ele incentivou-nos e nos disse para não se preocupar por estes cristãos, pois, ele, o Lúcifer logo viria a governar o mundo e dar-nos-ia, a nós, seus agentes, um lugar melhor, de modo que nós não sofrêssemos com o resto do mundo, e nós seríamos governantes. Ele continuou seu discurso. Ele explicou que uma vez que o homem gosta de coisas extravagantes, ele continuaria a fabricar em seu laboratório estas coisas para que o homem não tenha nenhum tempo para Deus. Assim, ele usaria os seguintes artigos para destruir o homem e a igreja: 1. Dinheiro, 2. Riquezas, 3. Mulheres. No final deste discurso ele terminou a reunião. Esta foi a minha primeira reunião com Satanás. Diversas outras reuniões seguiram após esta reunião. Enquanto nós estávamos saindo, a rainha do mar,
que aparece agora em formas diferentes, convidou-me para a mansão dela. Introduziu cinzas humanas com outras coisas dentro dos ossos dos meus 2 pés, e uma pedra. Não é uma pedra normal, no meu dedo e algo mais dentro do osso de minha mão direita. Cada uma destas coisas tem suas funções. A pedra em meu dedo dava-me poderes de ler o pensamento de qualquer que estivesse contra mim. O osso na minha mão direita dava-me poder de destruir, e as cinzas nos meus pés era para fazer-me mais endurecido e tornar-me mais perigoso e permitir também que eu transformasse-me em uma mulher, uma besta, um pássaro, um gato, etc. Ela levou-me até um dos laboratórios e ela deu-me um telescópio, uma TV e um vídeo. Os objetos introduzidos não eram coisas normais, mas eram para serem usadas para detectar dentro da igreja os cristãos nascidos de novo e os frequentadores de igreja. Por fim, a rainha do mar deu-me 16 meninas para trabalharem como meus agentes. Nina era uma delas. Eu voltei a Lagos armado com todos os dons acima mencionados, transformado num agente de Satanás. Eu não tinha mais nenhuma sensibilidade nem misericórdia por uma criatura humana no meu coração. Eu entrei na operação imediatamente, e destruí o fio e duplex no lapso. Todos afundaram por terra dentro com seus habitantes. Isto aconteceu em Lagos, em agosto de 1982. O construtor foi chamado à responsabilidade e acusado de não ter feito uma boa fundação, e pagou multas pesadas. Muitas destruições que acontecem no mundo não são provocadas pelo homem. O dever do diabo é roubar, matar e destruir. Eu digo outra vez, Satanás não dá nada de borla. Eu causei muitos acidentes nas estradas, etc. Um caso que eu gostaria de mencionar é sobre um novo convertido, que andava a testemunhar sobre a sua salvação e livramentos que recebeu. Ao fazer isto, ele causava muitos danos no mundo do espírito. Assim, eu planeei um acidente para ele. Um dia ele estava numa paragem de ônibus de luxo em Lagos. Ele tinha uma audiência onde ele devia dar o seu testemunho cristão. Enquanto o ônibus estava a alta velocidade, eu desviei o ônibus para fora da estrada e fui fazer embater com uma árvore. Todos os passageiros morreram exceto este novo convertido. A forma como ele escapou foi um milagre, porque saiu do veículo através da bagageira e gritou: "Eu estou salvo! Eu estou salvo!" Nós tentamos detê-lo para não testemunhar, mas nós falhamos, não conseguimos liquidá-lo. Através da TV, nós vemos os homens que se arrependeram novamente dos seus pecados, e empreendemos uma perseguição séria para fazer com que eles retrocedam, saiam da presença de Deus. Se após 6 meses nós não conseguíamos fazê-lo desistir, nós atacávamos o seu negócio e fazemos o negócio falir. Se ele ou ela fosse um empregado civil, nós fazemos que ele ou ela seja oprimido através do seu chefe, e se possível fazemos que o chefe lhe mande embora. Se depois de tudo isto ele ou ela permanecer firme na presença de Deus e não desistir, então nós é que desistimos. De facto, é verdade quando Deus diz: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós." Tiago 4:7. Mas se ele ou ela desistir de estar firme na presença de Deus, então ele ou ela é morto para que se elimine a segunda possibilidade de arrependimento. Eu destruí muitas vidas humanas, até ao ponto de Lúcifer se agradar muito de mim. Ele ficou alegre e promoveu-me para presidente dos feiticeiros. Um mês após a minha promoção, convocou-se uma reunião, em que atendemos a mesma em formato de pássaro, gato e serpentes. Estas criaturas são usadas pelas seguintes razões: 1. Transformar-se em pássaros faz com que um feiticeiro ou agente satânico seja mais perigoso. 2. Transformar-se em gato faz com que feiticeiro ou agente satânico sejam capazes de alcançar ambos os espíritos maus e seres humanos. 3. Transformar-se em rato faz com que feiticeiro ou agente satânico entre facilmente numa casa, e durante a noite torna-se em uma sombra, e transformar-se em ser humano para sugar o sangue da vítima. Nesta reunião nós tivemos somente um ponto na agenda: os cristãos. Nós programamos para realizar uma conferência africana de feiticeiros na cidade de Benin, em 1983. Nós publicamos isto em todos os diários e em todos os meios públicos. Todas as forças das trevas foram mobilizadas, e nós estávamos muito confiantes e confidentes de que nada iria interromper esta reunião. Tudo foi planeado bem e não havia nenhum detalhe esquecido. De repente, os cristãos na Nigéria entraram em oração, intersecção e louvores a Deus Pai Todo-Poderoso, e os nossos planos foram todos espalhados. Não somente isto aconteceu, mas também houve uma confusão real no reino do Satanás,
Reino das trevas. É verdade que Deus confunde os planos do diabo, e vão os planos do diabo por água abaixo, porque Deus é invencível. Em consequência, a conferência dos feiticeiros não foi realizada na Nigéria. Os cristãos devem notar que no momento em que entram em louvores reais ao Onipotente, ao Deus Todo-Poderoso, lá iniciam problemas e confusão no mundo dos espíritos, tanto no mar como no ar, e os agentes de Satanás não têm nenhum lugar para descansar, não têm paz nenhuma. A oração é como lançar de uma bomba no nosso meio, do reino das trevas, e como resultado todos fogem para proteger a vida. Se os cristãos apercebessem-se, e usassem o poder e a autoridade que Deus lhes deu, eles controlariam os assuntos de sua nação. Somente os cristãos podem salvar a nossa nação. Após este fracasso da conferência, que era suposto ser realizada na Nigéria, a conferência foi mais tarde realizada na África do Sul. Eu fui chamado de volta para o mar. Quando eu cheguei, eu fui dito que iria repousar no mar, e visitaria somente a terra para operações difíceis. Recebi novas funções, inventar magias ou feitiços para curandeiros ou feiticeiros, chefiar a área do controle e emitir os presentes, isto é abertura de igrejas cujas vestes são brancas, casas de oração, abertura de maternidades, de lojas e fazer os clientes enriquecerem, em troca de crianças e dinheiro. De seguida explico cada função em detalhe. 1. Abertura de igrejas cujas vestes são brancas. Quando um homem nos contacta para auxiliar na construção de uma casa de oração e ajudar a executar curas etc., então ele é dado as seguintes condições. A. Concordar doar para nós 1 ou 2 almas cada ano. B. Em um determinado local do escritório da igreja a pessoa recebe a iniciação para nossa sociedade. C. Não seria permitido a nenhum membro entrar na casa de oração com sapatos. Lembre-se, em casa de curandeiro, no consultório e nas rezas aos espíritos não se entra com sapatos, nos mosques. Quando o homem aceita estas condições, ele recebe de nós algo como cascalho branco, uns ossos humanos, um sangue e uns encantos, tudo posto em um pote novo. Ele é instruído para enterrar este pote com todo o seu conteúdo na frente da igreja e erguer uma cruz no topo. Após enterrar o pote, somente a cruz deve estar visível. É também recomendado a construir um lago ou manter uma bacia com água onde os espíritos continuam a fornecer a água especial. Esta água é o que você ouve a chamar água santa. Muitas pessoas, quando perturbados por espíritos do diabo, também conhecidos por demônios, vão a estes homens ou mulheres, chamados falsos profetas, feiticeiros, curandeiros, etc., para serem curados e para tirar estes espíritos para fora. A verdade é que, ao invés de tirar demônios, eles adicionam-lhes mais demônios. Um diabo não pode expulsar diabo. O que o profeta ou curandeiro faz é orar para o membro ou cliente, e depois dá-lhe um pano vermelho para pôr em sua casa, e então recomenda ao membro ou cliente para sempre orar com velas e incenso. Através deste ato, a pessoa convida-nos a ir à casa dele ou dela. O membro ou cliente é dito para trazer uma cabra etc., para o sacrifício. Estes sacrifícios são usados para que se cure um homem. Caro leitor, o profeta falso ou curandeiro ou feiticeiro não tem nenhum poder para curar. 2. Abertura de maternidade. Se uma mulher nos procurar para pedir ajuda na abertura de uma maternidade e fazê-la prosperar, ela é dada as seguintes condições. 1. Num mês seria escolhido por nós uma criança das que foram nascidas na maternidade, para ser morta, mas os outros meses as crianças viveriam. Se aceitasse esta condição, ela é dada também um encanto que atraía as pessoas para aquela maternidade. Existem tais maternidades em Onitsha, em Lagos, etc. Em tais maternidades sapatos não são permitidos. 3. Abertura de lojas de fantasia. Quando um homem nos contacta para receber ajuda a esse respeito, ele é dado um anel com uma condição de que nenhuma mulher pode ser permitido tocar no anel. Também deve concordar ser nosso membro. Se aceitar estas condições, sua loja fica sempre cheia com os melhores produtos ou materiais do topo de gama e mais recente, trazidos por nós. 4. Resolução de problemas de esterilidade. Se uma mulher estéril, que não dá filhos, for algum curandeiro ou feiticeiro e se queixar que ela não concebe, então ela é informada para trazer o seguinte: um galo branco, uma cabra, o giz nativo e alguns vestuários do bebê. Ela é dita para ir para casa. Enquanto ela está ausente, o curandeiro, ou feiticeiro, ou bruxo, ou adivinho traria até a nós todas as coisas que ela foi dita para trazer.
nós misturaríamos os artigos trazidos com determinadas coisas que são difíceis de explicar por escrito, e incluímos cinzas humanas. O curandeiro, feiticeiro, bruxo, ou adivinho usaria estes medicamentos para cozinhar o alimento para a mulher comer, etc. Ela ficaria grávida e dar-se-ia o nascimento, mas uma coisa é certa: este bebê não é um ser humano normal. Se a criança for uma fêmea, viveria e até mesmo casar-se, mas permaneceria estéril toda a vida. Se a criança for um macho, viverá e poderá morrer de repente, nunca vive para enterrar os pais. Eu gostaria de mencionar aqui que a esterilidade é causada por demônios. Você pode ver uma mulher estéril aqui na terra, mas ter crianças no mar. Eu recomendo aos filhos de Deus esperarem somente em Deus, porque somente Deus dá crianças reais. 5. Ganhar dinheiro, enriquecer. Se um homem ou mulher nos viesse contactar porque quer enriquecer ou ter dinheiro, então ele é dado as seguintes condições: será pedido para dar uma parte de seu corpo, ou se tiver uma família, ele seria pedido para trazer seu filho. Se for solteiro, seria pedido para trazer seu irmão mais velho ou mais novo. Seja quem for que ele decidir trazer, este deve ser da mesma linhagem ou nascida do mesmo útero. Algo importante por mencionar é: durante a matança da vítima, o cliente é dado uma lança ou uma seta, armas para matar. Todos seus familiares passam por um espelho, e logo que passar a vítima que o cliente doou, o cliente é dito para golpear a imagem, e enquanto isto acontece, a vítima doada morre imediatamente onde estiver. Há outros métodos de execução, mas uma coisa que Satanás faz é certificar de que, seja qual for o método, o doador da vítima se torna responsável pela morte da vítima. Por isso que ele faz com que o doador abata a vítima com a lança e seta. Lembre-se, Satanás não tem nenhum presente de borla para ti. Deus sim. Ele tem e é de graça. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55, 1-2.